E a gente está aqui no programa Algo Mais, trazendo essa sumidade, eu não sei a palavra que eu vou dizer, do Dr. Amit Goswami, porque, para mim, é o homem que melhor fala de vida, de mudança de vida, para melhor, para que a gente aprenda, que é o Dr. Amit. Dr. Amit, a gente sempre ouviu falar que a ciência e a espiritualidade são coisas diferentes, que não combinam. O que o senhor diz disso? So we have always heard that science and spirituality are two different things, that they don't go along together. So what can you say about that? Well, science and spirituality are thought as different because usually, science talks about material objects and their movement. Então, a ciência e espiritualidade, elas foram ensinadas como coisas diferentes, porque a ciência fala sobre objetos materiais. Whereas spiritual traditions, they bring in this entity they call spirit, which is non-material. Enquanto a espiritualidade traz essa entidade chamada espírito, que não é material. So scientists don't know how to handle that part. Então, o cientista não sabe como lidar com isso, com algo não material. At least not until recently. Pelo menos não até recentemente. So it's simply this inability to deal with spiritual experiences that science objects to the experiences themselves. Então é simplesmente essa inabilidade de lidar com experiências espirituais que os cientistas fogem, têm objeção de não conseguem. On the other hand, religions object to science because they likewise believe their scriptures in a literal way. Mas tem um outro problema também, as religiões também elas brigam com a ciência porque elas acreditam nas escrituras, no que está escrito, de uma forma muito literal, muito preto no branco. Without realizing that the scriptures are not literal, they're metaphorical. Sem perceber que as escrituras elas não são literais, elas são metafóricas. In this way, there is reasons for rift from both sides. Então, dessa forma, há motivo para briga dos dois lados. Cada um tem um pouco de razão. Tá, ok. And the new vision of quantum. The new vision of quantum physics is wonderful. E a nova visão da física quântica é maravilhosa. From the get-go, quantum physics is saying that there are two realms of reality. Então, de largada, assim, a física quântica está dizendo que existem dois reinos de realidade, duas dimensões de realidade. Objects are possibilities. Os objetos são possibilidades. These possibilities reside in the domain of potentiality. Essas possibilidades elas residem no que a física quântica chama de domínio da potencialidade. When consciousness chooses among the possible ways that the object can be the facet of the actual way. Então, nessas ondas de possibilidades, a consciência escolhe uma dessas facetas in a particular experience, para transformar essa escolha naquilo da realidade que a gente vive propriamente dita. Then the actual experience is manifest. E aí a experiência é manifestada na nossa vida. In space and time. No espaço e no tempo. O que física quântica, no que ela pode mudar a nossa vida, doutora Amit? How can quantum physics, in what ways quantum physics can change our life? How quantum physics changes life then depends on taking charge of this choice. Então, como é que a física quântica pode mudar a vida, fazer com que a gente assuma responsabilidade pela escolha dessas mudanças? This choice creates the manifest reality. A escolha cria a realidade manifesta. So if I can access the domain of potentiality where I choose from. Então, se eu posso acessar esse domínio da potencialidade ou domínio do transcendente, então se eu consigo acessar esse domínio, then literally I create my own reality. Então, literalmente, eu posso criar a minha própria realidade. Basta que eu acesse esse domínio que chama de potencialidade ou da transcendência, ou não local. Now, mind you, we don't, in our ego, can access this reality. Então, o nosso ego não consegue acessar essa realidade. But if we are Infelizmente não. If we are ready to give up the ego, mas se a gente está pronto para, por um tempo, deixar o ego ir um pouco, tipo, desistir do ego por um tempo, then this choice becomes open to us. Aí essas escolhas ficam abertas para a gente.
That's when you really can change your life, Então é assim que você realmente pode mudar a sua vida, like learn to love or heal a disease, como aprender a amar ou curar uma doença, and life becomes wonderful. e a vida se torna maravilhosa. Uma vida linda. Como é que o senhor vê a reencarnação? How do you see the reincarnation? Well, here I really have good news for people who are always thinking one incarnation is not enough. There is just so much to learn. Então, aqui eu tenho uma boa notícia para quem fica pensando, assim, que as pessoas ficam pensando, bom, uma encarnação não é o suficiente, eu tenho tanta coisa para aprender em uma vida, como é que eu vou aprender? Quantum physics gives us concepts which makes it clear that reincarnation is inevitable. Então, a física quântica nos dá elementos claros para afirmar que reencarnação é inevitável. Ela Ai, existe. que maravilha, a reencarnação é inevitável. Segundo a física quântica, sim. Ai, que maravilha, porque nós acreditamos muito nisso. Portanto, existe vida após a morte. So, therefore, there is life after death. Yes, when we die, a part of us. Now, mind you, a part of us, not the melodrama. Então, lembra assim, quando a gente morre, só uma parte da gente. But Não é tudo, não é toda essa coisa, esse melodrama que fazem de reencarnação. É só uma pequena parte. But the part that reflects how we do things. Mas é aquela parte que reflete a forma com a qual a gente faz as coisas. The qualities of our character. As qualidades do nosso caráter. The patterns of habit that helps us do things. Os padrões dos hábitos que nos ajudam a fazer as coisas. That's the part that survives our death. Essa é a parte que sobrevive à nossa morte. Uma essência, portanto. É uma essência. Ele chama a propensão do nosso caráter. Não é tudo. Ok. Não é o perispírito, como... Segundo a física quântica, não. Desculpa responder não, por ele, mas segundo a física quântica, não tem provas ainda dessas complexidades. Simplesmente uma parte do nosso caráter que reencarna, que sobrevive após a morte. Como a física quântica explica os médiums? So how does quantum physics explain channelers? The channeling process and the channelers. Oh, it's so simple in quantum physics. É muito simples isso para a física quântica. So, because the surviving entity Porque a entidade que sobrevive spends some time between death and rebirth. Então, esses caracteres que sobreviveram depois da morte, demora um tempo entre a morte e o renascimento. So the channeler just tunes on. Então, o médium, ele como se ele se sintoniza. Like we tune our radio to a particular music. Como a gente sintoniza um rádio para uma música em específico. So the channeler tunes on to the particular character. Então, o médium, ele como se sintonizasse para aquele caráter particular. And then this character descends into the channeler Então, and replaces the channeler's character. Então esse caráter desce no médium e substitui o caráter do médium por esse caráter canalizado. So when a channeler who's never performed a surgery, when they invoke the character of a dead surgeon, they become a surgeon. Então um médium que nunca fez uma cirurgia, quando ele sintoniza com esse caráter de uma alma de um médico que está em transição, ele assume 100% desse caráter. I know there are so many channelers in Brazil, and I have learned much in studying the scientific study made on these channelers. Então eu sei que tem muito médium no Brasil e ele mesmo aprendeu bastante estudando todas as evidências científicas desses médiums no Brasil, especificamente. I was so impressed by a channeler named John of God. Então ele diz que ele está muito impressionado por esse médium chamado João de Deus. That some people wrote a book on this fellow. Então algumas pessoas escreveram um livro sobre ele. Who channels very loving characters. Que recebe caráteres muito amáveis, né? I thought this exemplifies what we can do with the quantum worldview. Então isso é um exemplo do que a gente pode fazer com a visão de mundo quântica. So I wrote a glowing preface to this book. Então ele escreveu, é um livro publicado no Brasil, ele escreveu um prefácio muito bonito para esse livro sobre João de Deus. Without never even meeting
John of God. Mesmo nunca tendo conhecido o João de Deus, mesmo assim ele escreveu esse prefácio. It seemed so authentic to me. Para ele, o João de Deus parece ser muito autêntico. Tá. Então, qual seria para a física quântica, para o Dr. Amit, o propósito da nossa vida aqui na Terra? So, according to quantum physics, what's the purpose of our life here on Earth? Believe it or not, quantum physics has an answer for this absolutely essential question to everyone. What is the purpose? What is the meaning of my life? Acredite ou não, a física quântica tem uma resposta muito precisa para essa pergunta que você fez, que é uma pergunta que todo mundo se faz. Qual o propósito da nossa vida? Qual o propósito da nossa vida na Terra? There are various things that we value. Tem várias coisas que a gente dá valor. Love. Amor. Being good to others. Ser bom aos outros. Beauty. A beleza. Abundance. A abundância. So this kind of thing attracts us in a very succinct way, from day to day. Então essas coisas nos atraem. Dia a dia a gente é atraído para esses valores. We are very tempted to pursue them, and we do sometimes, like love and abundance. A gente é muito tentado a ir atrás, a buscar esses valores, e normalmente os mais comuns na nossa vida é amor e abundância. Sim. A gente busca, todos buscamos amor e abundância. Quantum physics incorporates them in its philosophy so well. Então a física quântica incorpora esses valores na sua filosofia de forma tão boa. That we now have discovered the way to explore these values, which Plato called archetypes. Que a gente descobriu uma forma de explorar de explorar mesmo esses valores, o que o Platão chamava esses valores absolutos de arquétipos. Briefly, succinctly, the answer is creativity. Então, assim, para ser bem curto e grosso, a resposta da tua pergunta se chama criatividade. Tá. Agora uma pergunta assim, e o que o senhor pode dizer, como é que o doutor vê o suicídio, por exemplo? How do you see the suicide? Is there any quantum view on Well, the quantum view of suicide is very simple. A visão quântica para o suicídio é muito simples. The person is escaping the melodrama of life prematurely. Então, a pessoa, ela está fugindo, é uma fuga do melodrama da vida, que ele chama que toda a vida é um melodrama, de uma forma prematura. Unfortunately, it's not that easy. Infelizmente, não é assim tão fácil. Therefore, according to this new worldview, então, de acordo com essa nova visão de mundo da física quântica, suicide is futile. This what? Suicide is futile. Of no use. Então, de acordo com essa nova visão, o suicídio ele é um pouco inútil. The job of life is to explore these archetypes. Então, o trabalho da nossa vida, a gente vive para poder explorar esses arquétipos, que é o amor, a beleza, a justiça, a bondade. Então, we are born to learn something. A gente nasceu para aprender alguma coisa. Essa é a nossa função aqui. If we try to escape before we have learned our agenda, então, se a gente tenta escapar, antes da gente aprender o que a gente veio aprender, we'll be born again. A gente vai nascer de novo. And we have to do it again. E a gente vai ter que fazer isso de novo. There was a beautiful Hollywood movie on this. Tem um filme em Hollywood muito bonito sobre isso. It's called Groundhog's Day. Que ele ele foi o Dia da Marmota, e acho que ele foi traduzido aqui como o Feitiço do Tempo. See it. Assistam isso, é aquele filme que ele acorda sempre no mesmo dia, na mesma cidade do interior, no inverno, que é o Dia da Marmota. Então, todo dia ele vai acordando naquele dia para poder aprender o que ele tem que aprender. Entendeu? Então, pelo que a gente entende, eu gostaria de perguntar ao doutor, e a física quântica é contra a eutanásia. So, it's about euthanasia. Is quantum physics against euthanasia or no? Well, euthanasia is a very different thing. A eutanásia é algo um pouco bem diferente do suicídio. Euthanasia is justified when a person is suffering from a terminal disease. Então, a eutanásia ela é justificada quando a pessoa está sofrendo uma doença terminal. To escape from the enormous pain some terminal disease like cancer brings. Para fugir de uma dor insuportável que essa doença terminal pode estar causando, como um câncer. In this condition, there is no repercussion for wanting to terminate one's life.
Então, de acordo com a física quântica, nessas condições não tem uma influência, uma repercussão muito grande se a ideia é acabar com a vida nesse estado. Então, Obviously, in those conditions, painful conditions, you cannot accomplish anything, let alone your agenda. Então, está falando que nessas situações de extrema dor, de extremo sofrimento, você não consegue conquistar mais nada, você não consegue aprender mais nada. Então é como se a tua agenda, ou seja, o teu... É terminada. a tua agenda já foi cumprida, o teu aprendizado já foi. Então, nesse caso, não é uma, vamos dizer assim, não é uma perda de estágio de vida você cometer a eutanásia sob a ótica da física quântica. Look at the alternative. Doctors will prescribe morphine and the person will sleep. Olha a alternativa, os médicos vão prescrever morfina e a pessoa vai dormir. Então, o que ela está ganhando com isso? When we realize that death is nothing but a deeper sleep, até a gente perceber que a morte não é nada mais, nada além do que um sono profundo. you will be reborn anyway, Você vai renascer de qualquer jeito. then we can relax about euthanasia. Então, a gente pode relaxar sobre eutanásia. Como que o Dr. Amit, como é que é Deus na física quântica? Quem é Deus? How is God? How does quantum physics see God? Who is God according to quantum physics? Well, God is the unity behind us. O Deus para a física quântica é a unidade por trás de nós. Quantum physics gives us a very definite answer to the question that are we separate or are we one? A física quântica dá para a gente uma resposta bem clara sobre a questão de se nós estamos separados ou se nós somos um. Quantum physics says we are both. A física quântica diz que nós somos os dois, ambos. In the domain of reality, that is called quantum potentiality, No domínio da realidade, que é chamado de potencialidade quântica, esse é o termo científico, we are one. nós somos um. In the domain of space and time, we are separate. No domínio do espaço e do tempo, esse que a gente vive, a gente é separado. No And domínio that's- das possibilidades, a gente é um. That's the key to understand your question. E essa é a chave para entender a questão. Quer que ele fale mais disso? Eu quero. Not very clear. Can you... The answer is not that clear. Can you... Okay, tell me the question again a little. The God, about God. Okay, What's how do you God. see God? Right, so the God is that unity. Então, Deus é essa unidade. It's just another name. E Deus tem um outro nome na física quântica. God in quantum physics is the unity consciousness within us. Então, na física quântica, ela chama Deus como a consciência unitiva que está dentro de todos nós. Isso é Deus. The more we can act, more we can choose from this unity consciousness, E quanto mais a gente pode escolher a partir dessa consciência única, the God within us, o Deus dentro de nós, the more creative we are, mais criativos nós the seremos. more spiritual we are, Mais espiritualizados nós the more seremos. loving we are. Mais amor nós vamos ter. Vamos ser So, mais amáveis. so the job of the human is really to express that unity more and more and more in the way we live. Então, o trabalho do ser humano é explorar essa unidade cada vez mais na forma com a qual a gente vive. Perfeito. E o Dr. Amit acredita e como ele explica os anjos? Do you believe in angels? And how do you explain the angels? Well, you know, human beings have a little bit of poet within us. Então, está falando que o ser humano tem um pouco de poesia dentro de nós. Nós temos poesia dentro de nós. The word archetype sounds so prosaic. Então, essa palavra arquétipo, ela soa tão esquisita, né? Tão... So, in traditions, they don't call it archetype, they call it angels. Então, nas tradições espirituais, eles não chamam isso de arquétipo. Só lembrando, os arquétipos são amor, bondade, verdade, justiça e outros, né? Então, eles chamam esses arquétipos, por exemplo, de anjos. So, angels are nothing but a different naming of the archetype so that it gives us a good image of what we are investigating. Então, anjos não são nada além de nomes diferentes para esses arquétipos, que aí nos fornece uma imagem daquilo que a gente está investigando. É uma imagem para poder investigar os arquétipos diretamente. Like angel of mercy, angel of love, angel of fairness. It just O sounds better. anjo da justiça, anjo do amor. Então, são... Tá, entendo.
Será possível, em toda essa ciência, essa física quântica, nós encontrarmos nossos amigos e parentes mortos lá em outros planos? Is it possible to, according to quantum physics, to meet, like after we die, to meet our relatives, friends and stuff in the other realm? Well, quantum physics, believe it or not, actually says that this near-death experience, where people are reporting meeting their relatives after they died Então, on the surgery table. A física quântica está dizendo que essas experiências de quase morte que acontece quando a pessoa morre, sei lá, numa mesa de cirurgia. Então ele está dizendo que a física quântica diz que esses relatos que as pessoas encontram os parentes quando morrem, ou quando quase morrem, né, na experiência de quase morte. Quantum physics says it can happen. A física quântica diz que isso pode acontecer. It really does happen in a way. E isso realmente acontece de uma certa forma. And in fact, these experiences, we use as a living proof. Então, de alguma forma, essas experiências a gente usa como uma prova viva that consciousness cannot be our brain. Que a consciência não pode ser o nosso cérebro. Because even when our brain dies, obviously consciousness continues. Que mesmo assim, quando o nosso cérebro morre, a consciência mesmo assim continua. Agreed that these experiences cannot be described while we are dead. Claro que essas experiências não podem ser descritas enquanto a gente está morto, entende? Certo. But obviously when we are revived by the heart doctor. Então, quando a gente é trazido à vida de novo, né, ou pelo médico do coração, né, pelo cardiologista. Then we remember what actually happened. Aí a gente acaba lembrando, quando a gente é trazido de volta, a gente lembra o que aconteceu no momento da morte, da quase morte. So something happened that retroactively comes to us então, when we wake up from death. Então, alguma coisa acontece que retroativamente veio até a gente quando a gente acorda desse processo de quase morte. That even when we die, consciousness goes on. Provando que mesmo quando a gente morre, a consciência continua. One of the functions of consciousness is to produce life experience. Uma das funções da consciência é produzir experiências de vida. Another function of consciousness is to produce memory. E a outra função da consciência é para produzir memória. How can we acquire memory without consciousness? Como que a gente pode ter memória sem consciência? So therefore, consciousness must have continued even though we physically died. The brain actually died. Então, dessa forma, a consciência continua mesmo que o cérebro fisicamente morra. Então isso explica porque muitas crianças relembram a vida passada, por exemplo. And does that explain why a lot of children they remember past lives? A lot of children remember past life, yes, for the same kind of reason. E exatamente, elas lembram de vidas passadas pela mesma razão. Because look at what is happening. Presta atenção no que acontece. A person dies. Uma pessoa morre. And then there is a death. Aí tem uma morte. After death period. After death period. Depois desse período. And then the person is born. E depois tem a pessoa renasce de novo. Is there states of consciousness in between? Sorry, what? Are there states of consciousness in between? Então, existe traços de consciência entre esses processos? Quantum physics says that all these memories are there in consciousness, generated in consciousness, in the in-between period. A física quântica diz que sim, existe essa memória da consciência entre esses dois períodos. Né? But they can be remembered only after the child is born in the next incarnation. Mas ele só pode ser lembrado quando a criança nasce na próxima encarnação. So if we can go into our childhood, então, which some psychologists can take us there, they're called regression therapists. A gente pode ir para a nossa infância, o que alguns psicólogos fazem isso, eles chamam de terapia de regressão. Sim, regressão. Then we can remember not only the events of the past life, but also events in this period when we are dead. Então, ele está dizendo que a gente pode lembrar de eventos, não só eventos da nossa vida passada, mas eventos nesse período entre vidas enquanto a gente está morto. Então, na terapia de regressão, você consegue essas duas coisas. Lembrar vidas passadas e lembrar o período entre vidas. That's how people talk about heaven, hell, realms that they went to when they were dead. E é por isso que as pessoas falam de coisas como o céu, paraíso, ou esses períodos que eles visitaram enquanto eles estavam mortos. They are not exactly figments of imagination. Eles não são só coisas da nossa imaginação. Although I won't deny that there could be some projection in those
recalling. E claro, eu não vou negar que isso acontece. Existem muitas projeções mentais quando as pessoas lembram. Então não é só tudo que falam é exatamente como foi. Entendi. Os animais têm alma? Do animals have soul? Well, the analysis of animal revolution shows very clearly one thing. Então a análise da revolução, né, dos animais, ela mostra uma coisa. They don't have a personal ego. Eles não têm um ego pessoal. Okay. So we have to answer by saying animals have a species consciousness, a group soul. Então, a gente pode dizer que o animal tem uma consciência da espécie, como se fosse uma alma do grupo. Ok. A gente vai para os comerciais e a gente volta já já. E a gente está aqui, né, pessoal, com o Dr. Amit, que é uma paixão da minha vida. Continuo emocionada. Eu vou dizer para vocês que, para mim, eu que sou sensitiva, eu sou médium de cura, né? Eu trabalho com eu sou médium de cura. Channeler herself. E eu faço psicografia. Então, isso eu faço há 60 anos, quer dizer, há 50, porque eu tenho 60, faço desde os meus 10 anos. Para mim é muito emocionante, porque eu estudando o Dr. Amit, eu peguei a minha intuição e os meus valores e estou levando para a ciência. Sim. Então, eu estou vendo que é maravilhoso. Eu fico emocionadíssima e eu acho que o pessoal que está assistindo, que está me ouvindo, que está assistindo pela Rede TV também, tem que entender que o Dr. Amit fala a nossa língua de uma forma científica, mas assim, é claro que ele mostra o poder da nossa consciência, o poder mental, o poder do amor. Eu também acho que é muito importante na vida o poder do amor. E é isso que a gente aprende com o Dr. Amit. Eu gostaria de saber o que é a doença para a física quântica? Por que as pessoas adoecem? Sabe? As pessoas ficam podres. E por que isso? She's asking, what is disease according to quantum physics? Why do people get sick? First basis. So quantum physics is a deeper answer to this question of sickness. Então a física quântica tem uma resposta bem profunda sobre essa questão da doença. Yeah. The ordinary answer is obvious. A pergunta comum é óbvia. The physical body is showing some symptoms of disease. Então o corpo físico está mostrando uns sintomas da doença. But quantum physics says that behind the symptoms there could be causes that were not physical causes. Que além disso, do físico que seria a causa, existe uma causa que é não física. Some of the physical causes is easily identified, like a bacteria, a virus. Então, algumas causas físicas, né, elas são facilmente identificadas, como uma bactéria, um vírus. Or an accident that chopped off part of the physical body, which has to be fixed surgically. Ou um acidente que cortou uma parte do corpo e precisa ser arrumado de forma cirúrgica. But other diseases exist, like a heart disease, like a cancer. Então, outras doenças existem, como um câncer, como a doença do coração. Or many of the autoimmune diseases, like arthritis. Ou muitas das doenças autoimunes, como artrite. The new system, new science, quantum physics says that they may be due to some cause that exists deeper in our subtle aspect of ourselves. Então, algumas questões que a física quântica diz que existem causas muito mais sutis do motivo dessas doenças. I'll give you an example. Vou te dar um exemplo. We have vital energies of love that we feel for special people. We call them our romantic lovers. Então, por exemplo, nós temos energia vital que a gente sente o amor pela energia vital que a gente chama, por exemplo, de amor romântico. Suppose you're a woman like that who had a very beautiful romantic love with her husband and the husband passed away. Vamos supor que você seja uma mulher, você tem um amor romântico muito bonito com o seu marido, seu marido falece. And you decided that I'll never be able to love again. Aí você decide que você nunca vai ser capaz de amar novamente. You blocked the energy that is present in your heart that signifies the romantic love that you felt for your husband. Então você bloqueia essa energia no seu coração, que significava, que essa energia no coração significava o amor pelo seu falecido marido. But now you said that no, I'll just live with the memory. I'll never love another person who will give me similar feelings in the heart. Então você acaba dizendo, vou viver na memória e jamais ser capaz de amar alguém que me dá esse mesmo sentimento, essa mesma sensação no coração. The quantum worldview tells us that this kind of suppression of vital energy
can also give rise to disease. In this case specifically, breast cancer. Então, nesse caso, diz que esse tipo de bloqueio, física quântica mostra que esse tipo de bloqueio pode causar uma doença física, sim. E nesse caso específico acontece muito com o câncer de mama. So why is today breast cancer has become the proportion of epidemic? Sorry, why? Why has breast cancer become an epidemic among women Então, of por que today? que hoje o câncer de mama virou algo epidêmico, né? Cresceu tanto As entre as pessoas se mulheres. fecham pro amor, né? Could it be that we are suppressing heart energy? Será que não é porque estamos Fechados. reprimindo a energia do coração? So as a quantum physicist, my prescription Então, is basic. então assim como um físico quântico, a minha receita é simples. Women of the world, open your heart. Mulheres de todo mundo, abram o seu coração. Que maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui em particular de uma pessoa de 60 anos que adquiriu um câncer de pulmão. There's a 60-year person that acquired a lung cancer. E se é possível pela física quântica, essa pessoa modificar o pensamento dela, ela se autocurar, digamos assim. If it's possible, according to quantum physics, if this person can heal herself, self-healing through intention or what? Yes, quantum physics gives us very positive answers. Então a física quântica nos dá respostas bem positivas. Now, mind you that the lung cancer is a complex situation. Então o câncer de pulmão é uma situação mais complexa. There may be physical factors. Sorry? There may be physical factors. Provavelmente há fatores físicos. If the person is a smoker, Se a pessoa é um fumante, Tá. I don't think quantum physics can help very much. eu não acho que a física quântica pode ajudar muito. Sim, Unless she stops smoking. A não ser que ela pare de fumar. Same time, if her environment, the air environment that she breathes is full of carcinogens, then quantum physics is not much E use. mesmo assim, se o ambiente que ela vive está cheio de agentes cancerígenos, aí não tem, a física quântica não tem muito o que fazer. Tá. But lung cancer is also caused by blocking vital energy, the energy of feelings, in the throat. Então, mas também, além dessas causas físicas, o câncer de mama ele pode ser causado por um bloqueio da energia da garganta, do chakra da garganta. Yeah. Easterners call this the throat chakra. Então isso é chamado de o chakra da garganta. We are suppressing the urge of the feeling that wants to express, that wants to give. Então a gente está reprimindo essa vontade de expressão, de alguém que quer dar. Então ao reprimir isso pode gerar um bloqueio no chakra da garganta e consequentemente But it's câncer de not pulmão. as easy to unblock the energy. Mas não é tão fácil assim desbloquear a energia. Sim. We have to go through a creative process. A gente tem que passar por um processo criativo. Now, fortunately, quantum physics now enables us to define the creative process that leads to healing quite well. Então, ainda bem, hoje, que a física quântica Sim. consegue definir, de certa forma, todo esse processo criativo pelo qual a pessoa precisa passar para se curar. Basically, what we have to do is we have a doing part where we visualize Então, healing. basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem uma parte que a gente faz, For onde é example, mais ação, que a gente visualiza, uma visualização mesmo. for example, we can visualize that a white light is falling on the throat and clearing up all the blockage. Por exemplo, você pode visualizar que uma luz branca está passando pela sua garganta e você Certo. está limpando todo esse bloqueio. Or we can visualize that literally is a block here that is preventing me to swallow, and I just somehow force the block to melt away. Então, você pode, por exemplo, visualizar que tem um bloco aqui impedindo que você engula e visualizar esse bloco indo embora. This visualization creates possibilities for consciousness to choose from. Essas visualizações, elas criam possibilidades Sim. das quais a consciência pode escolher uma delas. But we have to give consciousness time to accumulate these possibilities. Mas a gente tem que dar para a consciência um tempo para que ela possa acumular essas possibilidades. And that is achieved by relaxing in between periods of visualization. Isso pode acontecer a gente relaxando tendo um relaxamento entre esses dois períodos de visualização, por exemplo. So it's sort of like that
jingle, doobie doobie doo. Sim. Então é uma piadinha inglesa aqui, que é como se fosse aquele, eles chamam de dubi-dubi-du, que em inglês quer dizer fazer, ser, fazer, ser, fazer, ser. Não Então, só fazer, né? Não só fazer, nem só ser, ser, ser. Então você precisa alternar o fazer, ser. Então você faz, cria as possibilidades e depois, para que a consciência escolha entre uma dessas possibilidades, você tem que relaxar, você tem que ser. Então daí o dubi-dubi-du. Dubi-dubi-du. Ou seja, ser e fazer. Ser e fazer. Assim, para terminar a nossa entrevista aqui na Rádio Mundial, eu li alguma coisa que o Dr. Amit está trabalhando agora com a economia emocional. So she read that you have been working with economics, emotional economics, or O que isso pode ajudar o ser humano aqui na Terra, as empresas em si? Yeah. So how can this help, like the companies, human beings and stuff? So é mais just correction. You know, Okay. companies Você today. entende? Companies today believe that only the business commodities that are material commodities, that's all they need to produce and that's all they need to sell. Então, as empresas hoje entendem que os commodities, né, os produtos que são materiais, só materiais é tudo que elas têm que produzir, tudo que elas têm que vender. But have you noticed that innovation in the material domain has really stopped almost to a trickle? Você já percebeu que as inovações nesse domínio da matéria meio que pararam um pouco, não tem mais muito que inovar? Não tem muito mais o que fazer. How many generations of cell phone can you really sell to the public? Ele está falando assim, quantas gerações mais de celulares a gente pode vender para as pessoas? Né? We need other dimensions for expressing our innovations. A gente precisa de outras dimensões para expressar as nossas inovações. Entendo. I think the time is right for vital energy technology. Então, a gente está num tempo, ele está dizendo que o nosso tempo é o tempo certo para a gente começar a desenvolver a tecnologia da energia vital. For example, imagine a perfume which has built-in love feelings into it. Mas dá para você imaginar um perfume que foi produzido em fábrica, mas que foi incluído dentro desse perfume a energia do amor. Ai, que delícia! How do we do it? Well, we know that if a physical rose is given to a woman, the woman will feel love. Então a gente sabe como que a gente faz isso. Se a gente dá uma rosa There is something in the rose. Para uma mulher, ela vai sentir o amor. Vai. There must be something special in the rose. We call it vital energy. Deve ter algo de especial nessa rosa. A gente chama isso de energia vital. So if that energy we learn to extract and then put it into the perfume. Se a gente aprender a extrair essa energia da rosa e colocar essa energia no perfume. And I think we have the technology to do it. E ele acha que a gente já tem a tecnologia para fazer isso. Já tem a tecnologia para isso. Then imagine the power of women, how manifold that will increase to attract love from men, mainly husbands, who don't pay attention to their wives. Imagina o potencial que é para as mulheres de atrair aqueles maridos que não prestam muita atenção nelas, mas de ter esse amor. Do produto ter esse amor. O produto ter um amor. É uma tecnologia, ainda ninguém produz, é uma ideia do Amit. Uma ideia construída já, mas na opinião dele falta alguns... Vamos dizer assim, palpável. É palpável, ainda falta empresas querendo investir na pesquisa disso, mas para a teoria do Amit Goswami é possível, já existe essa tecnologia, basta alguém acreditar nisso e querer usar. Como, por exemplo, energizar uma água em alta escala. It's like something like energizing water in great scale. Exactly. Exatamente. Water. Water is a good example where our thirst is not quenched anymore by what we drink. Então a água é um bom exemplo, porque a nossa sede não é eliminada totalmente pelo que a gente toma. Because this water that we drink from the faucets in our kitchen, they're coming after much chemical treatment. Porque a água que a gente bebe hoje, ela vem pra gente depois de muito tratamento químico. Exato. If you go high up in the mountains and drink the water from a spring, you'll see the difference. Se você vai lá na montanha e bebe água direto da fonte, aí você vai ver a diferença. So if we could extract the vital energy from the spring water and put it into the water that we drink. Então se você tiver um jeito de extrair a energia vital da montanha e colocar nessa água mesmo que a gente bebe. That's the technology we need today. Essa é a tecnologia que a gente precisa hoje.
É isso que eu espero mesmo, que nós aqui do nosso programa esperamos. Eu quero agradecer vocês dois, eu quero agradecer demais o Dr. Amit, dizer que assim, ele está modificando muito, ele está modificando o planeta, gente. She's saying that you are changing the planet with this theory. Yes, Que Deus abençoe. E eu quero agradecer e com muita gratidão por ele e por tudo que ele faz por nós, tá bom? Eu posso só deixar o site dele aqui? Deixa o site dele pro meu povo. Qual que é o site? O Amit, ele vem todo ano pro Brasil para vários eventos. Ele tem alguns livros publicados aqui. Sim. E ele vem para vários eventos, tanto de treinamento de ativistas quânticos. Então são cursos de 4 dias de duração, onde você vai numa imersão e aprende todos esses princípios quânticos e como colocar na sua prática diária. E também workshops sobre cura e saúde quântica, workshops sobre criatividade. Então são vários eventos que o Amit faz aqui no Brasil. Então, para quem quiser informação, está sempre atualizado, o site é o www.amit, que é A-M-I-T de tatu, e tudo junto, Goswami, que é G-O-S-W-A-M-I.com.br. Então, eu vou falar de novo, é Amit, isso. A-M-I-T, Goswami, com W, então G-O-S-W-A-M-I.com.br. E o telefone é em São Paulo, isso. 11 3743-3202. 3743-3202. Parece até, né? E o próximo curso do doutor aqui no Brasil? Olha, eu não sei. Quando que esse programa vai? Esse aqui vai, segunda que vem. Ele vai, no dia 21, ele vai estar em Brasília. Ah, ok. Tá? Dia 21 em Brasília, então, o pessoal que está me ouvindo aqui de Brasília, é só acessar o site e procurar como estar nesse evento. 20 e 21. E 22, ele volta para São Paulo para um evento gratuito, isso é importante, que chama Festival da Consciência. Ele vai acontecer lá na Praça Vitor Tivita, que é um evento que tem meditação, tem prática de yoga, e o Amit vai falar durante 1 hora sobre essa fusão de ciência com espiritualidade. Então isso é ainda agora, nessa visita dele. Ele já fez, né? Alguns eventos já passaram, mas essa visita. E em novembro, de 5 a 8 de novembro, ele volta novamente para fazer esse curso de imersão de 4 dias, um lugar maravilhoso, chama Pousada Arco-Íris, lá em São Roque. Ótimo, em novembro, então. Em novembro, e aí a gente ainda está vendo quais são as outras atividades, mas ele volta em novembro para o Brasil. Com certeza. Absoluta, já está. Quem não fez o curso agora, faça inscrição e entre no site www.amitgoswami, não é isso? Isso. .com.br. Eu quero agradecer demais a sua presença. Thank you very much. Welcome. Muito obrigada, muito obrigada. E você também, querido. Obrigado. Conte conosco, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade.